amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Descomplicando a Kabbalah. Vamos continuar falando sobre a criação do mundo e a criação do ser humano. O título de hoje é a frase "Vamos fazer um homem-mulher", ou seja, um ser homem-mulher juntos, baseado no Zohar Vaikra 35b. Deus disse à Torá, ou seja, Deus falou para a Torá. Isso era Deus interagindo com a Torá. Porque como já foi explicado em outros vídeos e na literatura racídica, Deus primeiro criou a Torá, para depois, com a Torá, ele criar o mundo. A Torá era a planta, né? O projeto do mundo. Então Deus disse à Torá: você e eu devemos manter o homem no mundo, pois não sou chamado de longo sofrimento sem motivo. E aconteceu no 8º dia, isso está em Levítico 9:1. O Rabino Yitzhak abriu seu discurso dizendo: quando as estrelas da manhã cantam juntas e todos os filhos de Eloquim gritarem de alegria. Está em Jó 38:7. Todos os filhos de Eloquim, todos os filhos de Deus. Dignos é Israel, porque plural e singular ao mesmo tempo, porque Israel pode ser o nome de uma pessoa, o nome de um país ou todo o povo. Então, digno é Israel, porque Deus lhes deu a Santa Torá, que é de Chokhmah supernal. A Torá vem da Sefirá de Chokhmah lá de cima, supernal, ou seja, da bondade. E é a alegria de todos, a alegria do santo bendito seja ele, e a Santa Torá também é o lugar onde ele anda. Como está escrito: e eu, Deus, era diariamente o deleite dele. Isso está em Provérbios 8:30. Toda a Torá, é o nome divino do santo bendito seja ele. O mundo foi criado por meio da Torá, como está escrito. Então eu estava perto dele como um berçário, em hebraico, Amun. Mas não pronuncie como Amun, mas sim como Uman, literalmente um artesão. Deus olhou para a Torá e criou o mundo assim. Então Deus usou a Torá como uma ferramenta de artesão para criar o mundo. Então Deus olhou para a Torá e criou o mundo. E o homem foi criado através da Torá, como está escrito. E Eloquim disse: vamos fazer o homem. Isso está em Gênesis 1:26. Mas para quem Deus disse isso? Tinha alguém com Deus lá. Para quem ele falou isso? O santo bendito seja ele disse para a Torá. Era Deus interagindo com a própria Torá. E a Torá responde a Deus: este homem está destinado a pecar e provocar você, provocar Deus, a menos que você sofra muito com ele. Como ele suportará? E ele respondeu a ela, ou seja, vamos explicar de novo, isso é uma conversa entre Deus e a Torá. Então, a Torá diz: como ele, Deus, suportará? E ele, Deus, respondeu a ela: você e eu o manteremos no mundo. A Torá e Deus manterá o homem no mundo, pois não sou chamado de sofrimento prolongado sem motivo. A Torá, que é Chokhmah, nos ensina o bom caminho para não pecar. E se pecarmos, então a Biná, a fonte da Tshuvá, que aqui a gente trata como arrependimento, mas na verdade a palavra tchuvá quer dizer retorno, ou seja,
o retorno a Deus, o retorno ao caminho de Deus, fica para nos receber e nos devolver ao bom caminho. Então, Hormá e Biná mantém o homem no mundo. O Rabino Ia difere do Rabino Yitzhak pela razão que Zeir Anpin e Nukva mantém o homem. Assim ele disse que a Torá escrita, que é Zeir Anpin, e a Torá oral, que é Nukva de Malhut, ou seja, representa Malhut, estabelecem o homem no mundo como está escrito. Façamos, que está no plural, não é farei ou faço, é façamos, o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Rabino Yossi diverge com o Rabino Ia e disse, sabemos que de um versículo diferente, o versículo é, o que já foi feito por eles, no plural, significando as duas sefirot juntas, está em Eclesiastes 2:12. Por eles, verdadeiramente, é a imagem e semelhança. Uma imagem na forma masculina, conotando o masculino, Zeir Anpin, e a semelhança na forma feminina, conotando a fêmea Nukva, que é Malhut. Essa é a razão pela qual a Torá começa com a letra Beit. Beit, eu vou ver se consigo inserir uma imagem aqui agora mostrando a letra Beit, que representa o número 2. Isso já foi explicado num vídeo anterior. O Rabino Yitzhak disse, por que a letra Beit aberta é na frente e fechada atrás? Porque a letra Beit é aberta na frente, que o Beit é mais ou menos isso, né? Ela faz isso aqui, são duas retas, uma em cima, uma embaixo e uma transversal aqui. Então ela é aberta aqui na frente e fechada aqui atrás. Por que isso? Quando um homem chega para se apegar à Torá, ela está aberta para recebê-lo. Aqui está aberta, então ela recebe aqui. E se junta a ele. Mas quando ela fecha os olhos, quando ele, o homem, fecha os olhos para ela e anda para outra direção, ou seja, vira as costas para a Torá, ela está fechada do outro lado, como está escrito, se você me abandonar por um dia, eu te abandonarei por 2. Então, você abandona a Torá por um dia, a Torá te abandona por 2. Não haverá abertura até que ele retorne para se conectar a ela, cara a cara, e nunca mais a abandona. Portanto, a Torá vem primeiro aos homens, chamando-os. Para vocês, ó homens, eu chamo. Está em Provérbio 8:4. E também ela pronuncia a sua voz nas praças, chora no saguão principal, chora à entrada dos portões, e na cidade ela pronuncia as suas palavras. Provérbio 1:21. O Rabino Yehudá disse, a letra Beit tem a forma de 2 telhados e uma linha na forma da letra Vav. A letra Vav é um tracinho, juntando-se a ele. Então você tem aqui um telhado, outro telhado e a letra Vav que junta os 2 telhados. O que significa isso? Um telhado, ou seja, uma linha horizontal, é para o céu. Então representa o céu, representando a Sefirá de Tiferet. E a outra linha, ou seja, o outro telhado, é para a Sefirá de Malhut, que representa a terra, ou seja, para a terra que representa a Sefirá de Malhut. O santo, bendito seja ele, Zeir Anpin, que é Yesod, a Sefirá de Yesod, os une e os recebe. Então,
o santo, bendito seja ele, une os dois, céu e terra, e os recebe. O Rabino Elazar disse que essas linhas são como uma dica para as 3 luzes sagradas supernais. Então, está dando uma dica do que são as 3 luzes sagradas supernais. Supernal é lá de cima, do mundo espiritual. Ou seja, os 3 modos de Hesed, Gevurah e Tiferet, conectadas como uma só, da qual toda a Torá é composta. Então, a Torá, ela é composta dos 3 modos supernais dessas 3 luzes sagradas. Daí que vem a Torá. A fonte dos mandamentos positivos é Hesed. A fonte dos mandamentos negativos é Gvurá. Então, positivo é você fará, então positivo. E o negativo é não fará. E a fonte da essência da Torá é Tiferet. Elas abrem os portões para todos à fé. Abrem os portões da fé para todos. E elas, Hesed, Gvurá e Tiferet, são como uma casa para todos. Sempre de portas abertas. Portanto, elas são chamadas uma casa. Por que elas são uma casa? Porque uma casa em hebraico é Beit, que é a letra Beit, aludindo ao formato da letra Beit. Então, no idioma hebraico, nenhuma letra é por acaso. Todas têm uma razão do formato que tem. A Torá começa, portanto, com essa letra, pois é uma casa e um remédio para o mundo inteiro. Além da letra Beit ser uma casa, ela também é o remédio para o mundo inteiro. Toda a Torá, todas as letras da Torá, você junta tudo, é um nome divino superno, supernal. Portanto, quem está ocupado com a Torá é como se estivesse ocupado com o divino nome Havaya, que eu já falei em outro vídeo. Havaya é o tetragrama das 4 letras. Yud, Rei, Vav, Rei. Aprendemos que toda a Torá é um nome divino superno, e por isso começa com Beit, representando Binah, a Sefirá de Binah, pois compreende o nome divino, os 3 vínculos de fé, representado pelas 3 linhas dessa letra. Então agora você vem e veja, todos aqueles que estudam a Torá estão se apegando ao santo, bendito seja ele. Ele é adornado com as coroas da Torá e é amado lá em cima e aqui embaixo. O santo, bendito seja ele, estende-se a eles, o santo, bendito seja ele, estende a eles a sua mão direita. Ainda mais aqueles que também estudam a Torá à noite, como aprendemos que eles são associados. O estudo da Torá está associado a Shekhinah e são unidos a ela. Então, quem estuda a Torá à noite, além de estudar durante o dia, quem reserva um tempinho à noite para estudar a Torá, está se unindo a Shekhinah. Shekhinah é a presença divina, a luz divina. Quando amanhã chegar, o santo, bendito seja ele, então quando chega amanhã, o santo, bendito seja ele, que é Deus, enrola um fio de graça ao seu redor, ao redor do estudante que estudou Torá à noite, para torná-los bem conhecidos entre os seres superiores e inferiores. Na época em que a congregação de Israel, a Shekhinah, e aqueles que estudam a Torá aparecerem diante do Rei, o nosso Deus, todas as estrelas da manhã cantam juntos a música, como está escrito. Quando as estrelas da manhã cantarem juntas e todos os filhos de Eloquim gritarem de alegria, está em Jó 38:7. O que grito e aril
em hebraico, claro, significa. O significado é como está escrito: a terra está totalmente quebrada, em hebraico, roa. Isaías 24:19. Esses julgamentos são quebrados, todos eles são quebrados antes da manhã, antes do amanhecer. Quando a manhã, que está relacionada a Hesed, desperta no mundo, como está escrito: e Abraão, o homem de Hesed, ou seja, Hesed, vamos lembrar, é bondade, levantou-se cedo de manhã. Está em Gênesis 22:3. Portanto, todos os filhos de Eloquim gritaram como o poder do julgamento foi quebrado e anulado. Então, quando amanheceu, o poder e o julgamento foi quebrado e anulado. Dois são problemáticos e entram em apuros: bem e mal. Adão e Eva são as duplas, bem e mal. Adão e Eva, Caim e Abel, Sara e Agar, Ismael e Isaac, Jacó e Esaú. Um representa o bem, um representa o mal. Então aqui, Adão representa o bem, Eva representa o mal. Por que Eva representa o mal? Pelo relacionamento dela com a serpente. Você pode conferir isso em Sefer Limot e Ameino, em Shenai Mi Yodea. Na verdade, o Talmud instrui para não fazer as coisas em pares, em 2 a 2. Não beba 2 bebidas, beba uma só. Está bebendo vodka, bebe vodka. Isso está em Pessahim 109b, por causa exatamente disso. 2 são problemáticos e entram em apuros. E aí cita o bem e o mal: Adão e Eva, Caim e Abel, Sara e Agar, Ismael, Isaac, Jacó e Esaú, e assim vai. Aqui aprendemos sobre a letra Beit espiritualmente. Não temos tais problemas com os dois, ou seja, espiritualmente não temos problema com 2. Torá oral, Torá escrita, congregação de Israel e o rei, Zeirampim e Nukva, Abba e Ima. Isso no nível espiritual, lá em cima. Lá não tem problema fazer as coisas de pares. Talvez o segredo seja que a letra Beit tem 2 telhados, 2 linhas horizontais, mas também uma linha de ligação entre as duas, ou seja, céu e terra e uma ligação. O conector deve sempre estar presente, caso contrário, temos divisão e temos diferença. Encontre o seu conector, encontre o conector e você vai encontrar a paz. Ou seja, entre o céu e a terra precisamos ter um conector. Entre o mundo espiritual e o mundo físico precisamos ter um conector. Quem é o conector? O santo bendito seja ele, Deus. Então encontre o seu conector. E eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo. Fiquem com Deus.